Você sabe que aqui no YouTube eu sempre passei conteúdo de hard skill, ou seja, aqueles conteúdos técnicos, Excel, pacote Office, Power BI. Só que além das habilidades técnicas, tem também as chamadas soft skills, certo? As soft skills são habilidades comportamentais. Seja muito bem-vindo, Atman Lorenzo. Fala, Johnny, meu amigo, brigadão aí pelo convite. A gente fala assim, se conheceu por um acaso, né? Mas acaso não existe, né? Conexão de propósito, ideias. Inclusive, na abertura agora de um projeto nosso, a gente abriu agora em fevereiro, no dia 9 para o dia 10. Eu estou buscando professores e fui atrás do Johnny por uma habilidade dele na parte de violão. Não conhecia a pessoa do Johnny, né? Pesquisei professores e tal, e essa parte de parcerias eu gosto de fazer direto, e acabei conhecendo aí essa pessoa maravilhosa que dá vontade de nem falar nada, só ficar ouvindo ele, né? Mas como eu recebi o convite, vamos ter que falar. Eu queria saber de você, Johnny, por onde você quer que a gente comece, para quê? Pronto, olha, eu quero que você conte a sua história, porque a sua jornada é inspiradora. Como que você fez assim, o que que aconteceu para você na empresa chamar a atenção do chefe até chegar. De coração, vou resumir a parte inicial e depois eu vou aprofundar na parte do crescimento, para vocês conseguirem pegar algumas dicas bacanas. Gente, eu tô com 26, fazer 27 anos agora, no mês de junho, né? Como o Johnny já falou um pouquinho da minha história aí, com 2 filhos, tem 2 cachorros também, então se eles daqui não ligam que estão na sacada aqui, tá? Vim gravar aqui na sala o vídeo porque minha esposa tá lá com a criança lá dentro, lá no escritório. O que que acontece, galera? Eu nasci numa cidadezinha pequena, no estado do Paraná, né? Até os meus, eu vou dizer assim, até os meus 17, 18 anos, eu não tive uma infância legal, uma juventude bacana. Eu não tive, não fui aquela pessoa que foi criada por uma família rica. Graças a Deus, quem me acolheu desde criança foi a minha bisavó. Meu pai eu não conheço. Minha mãe, ela foi embora para tentar ganhar a vida, né, lá para o estado do Mato Grosso. Foi casada para lá e eu fiquei sozinho para trás. Na época, minha bisavó não aceitou que eu fosse junto, eu acabei ficando com ela. Abandono, rejeição, vários problemas que a maioria das pessoas tem hoje, muitas não sabem lidar, eu tive que aprender a lidar com isso. Até comentei com o Johnny, tem alguns assuntos que a gente fica meio assim, sem graça de falar, mas sendo bem explícito com vocês, eu tive problemas com drogas na juventude, tive problemas com vícios de bebida, cigarro, mas o meu maior problema realmente foi com drogas ali dos 16 aos 18. Aprontei o que você imaginar, uma coisa que o Johnny não sabia, eu vou falar para vocês aqui ao vivo agora. Não se assuste, tá, Johnny? Mas eu já fui preso, tá? Não sei se você sabia, Não mas sabia não. com 18 anos, pressão alcoolizada, acabei discutindo com os policiais, fiquei 3 dias guardado. Olha só, com 18 anos no começo da vida. Tinha tudo para ser um improvável, alguém que não ia dar certo, alguém que ia quebrar a cara, ia ser alguém cada vez pior, e realmente por um tempo foi. Mas daí eu fui para o estado do Mato Grosso, lá eu aceitei Jesus e acabei, né, realmente mergulhando de cabeça nisso. Por quê? Porque antes eu não tinha ninguém. Eu não tinha amigo, eu acabei perdendo as amizades, me afastei de todo mundo, eu não conseguia ter apego pela família, tá? Então eu tive dificuldades ali para me inserir em algum contexto. Fui conhecer, ali para os meus 19 para 20 anos, uma empresa de marketing de relacionamento. Eu acho que isso daí é o berço da maioria dos empresários. Vou ser bem sincero, porque é quando a pessoa entende que, quando ela faz um trabalho bem feito por ela mesma, ela consegue ganhar mais dinheiro do que trabalhando para os outros. Todavia, eu entrei com a visão de ser empresário. Mas pelos treinamentos, sabe o que que aconteceu? Eu percebi que por mais que eu trabalhasse muito, eu não estava sendo um bom funcionário. E eu percebi que não tem como eu realmente desfrutar da lei da semeadura, de ser um bom empresário lá na frente, se não tiver a postura de ser um bom colaborador. E eu não estou dizendo que eu não trabalhava. Eu suava a camisa a ponto de chegar em casa de meio-dia, ter que trocar, e eu realmente sempre trabalhei. Não gostei de ficar ocupando tempo. Só que eu não trabalhava de maneira inteligente. Então eu me destacava nas empresas, eu até ganhava algum cargo, mas eu era arrogante, eu era prepotente, eu não tinha gestão emocional. Então eu mesmo me sabotava no crescimento dos locais que eu estava. Então, tanto que na primeira empresa que eu trabalhei, olha só que legal, eu cheguei no dia 28 de dezembro, no estado do Mato Grosso, dia 7 de janeiro eu estava empregado. Com uma conversa que eu tive num hotel, a mulher queria me contratar. Na segunda conversa que eu tive numa elétrica, eu vi que a empresa era maior e tal, uma autoelétrica, eu vi que ali eu poderia crescer mais. Uma conversa, fui contratado. Então, a questão de lábia, comunicação, eu sempre fui bom. Essa é a realidade. Não é dom.
Não. Por quê? Porque eu com 9 anos eu estava na rua entregando panfleto e com 10 eu estava vendendo picolé. Então eu tive que aprender a me destacar. E o mais importante de tudo que eu falo para vocês, a pessoa que se destaca não é a melhor, é aquela que busca aprender as maneiras mais viáveis. Só que eu fazia de maneira inconsciente. Por isso que eu falei um momento para ele, eu falei, cara, eu preciso começar a anotar e organizar tudo isso, porque realmente tem ferramenta boa. Só para te ter noção, com 10 anos de idade, eu pegava, eu vendia picolé com um parceiro, esse parceiro me largou para vender sozinho, porque a gente discutiu. A primeira sociedade minha que deu errado foi com 10 anos. Eu estava comentando isso com o Johnny. E eu peguei e vi que ele pegava e ia nos meus clientes antes, porque ele conseguia pegar primeiro porque ele era mais velho e saía na frente vendendo. Sabe o que eu fazia? Eu não tinha que fazer, porque se eu brigasse com ele, eu ia apanhar. Ele era maior do que eu. Eu peguei e falei, cara, eu posso antecipar a minha venda. Eu fazia a minha venda do dia nos clientes que ele tinha ido, eu voltava antes de entregar o carrinho e comunicava, viu? Amanhã não compra de ninguém até eu chegar que eu te dou um desconto, tá bom? Se você pegar 2 ou 3, eu te faço um preço melhor. Eu aprendi a ter comunicação de antecipação para a questão do fechamento de venda quando tinha 10 anos, de maneira inconsciente. Inconsciente. E fui adquirindo habilidades, sempre buscando querer ser o melhor onde eu estava, o que eu fazia, da maneira que eu fazia. Então sempre crescia, sempre escalava de cargo. Mas não permanecia por 2 motivos. Ou peitava alguém, ou quebrava o pau com alguém, ou brigava, mas realmente de maneira ignorante. Eu achava que não dependia de outras pessoas. Até que chegou um momento, eu fui numa palestra, vi um empresário falando que a equipe dele era como se fosse parte da família. Deu, peraí, cara, tem alguma coisa errada. E daí eu comecei a debater com algumas pessoas que eram maiores do que eu, até uma questão interessante, falando aqui, entrando no assunto de igreja, mas foi uma lição grande que eu aprendi. Eu nunca soube respeitar a hierarquia. Sabe como que eu descobri isso? O dia que eu vi a filha de um pastor usando um gloss labial, e eu cheguei e dei de dedo na cara dele e falei para ele se converter, porque ele não tinha como educar a igreja, senão educava a família dele. Agora me diga o peito do menino. E por isso eu sempre quebrava a cara. Eu não era humilde no sentido de pegar, analisar, verificar. Poxa, a menina tem 9 anos. A menina ela nem tem noção do que está fazendo. Às vezes pegou da coleguinha escondida na escola. Não ter bom senso, não ter humildade. E foi essas situações que daí depois levava um peteleco na orelha de um, levava um peteleco na orelha de outro, que eu fui aprendendo a ser mais manso e ser muito mais sábio nas minhas tomadas de decisão, e principalmente do que saía da minha boca. Então, quando isso aconteceu, eu falei, poxa, agora pode haver a possibilidade de eu crescer em alguma coisa. E foi justamente nessa empresa, né, lá do estado do Mato Grosso, na cidade de Tangará da Serra, até se chegar um dia essa live aí, o seu Héctor, que foi a pessoa que me deu a oportunidade, glória a Deus pela vida dele, uma pessoa maravilhosa na minha vida, né, tanto ele como toda a família dele, a dona Tânia, pessoas que me ajudaram muito. Mas eu dentro dessa empresa, foi quando eu estava descobrindo o que era ser humilde, e eu sou muito, muito, muito focado naquilo que eu faço. Então eu até falei pro Johnny, o meu maior defeito é que quando eu miro num alvo, eu não desisto dele. Eu vou até arregaçar com aquilo, né? E eu peguei e baixando a cabeça e recebendo afronta, eu cheguei um dia a me esconder dentro do banheiro para chorar pelas humilhações que eu estava passando. Para chorar, gente. Então, assim, foi complicado, só que nesse mesmo dia, quando eu saí para fora para ajudar a carregar um caminhão, foi quando a mulher do RH veio falar comigo, falou assim, Átomo, nós vemos você como um grande líder, tanto na empresa como na comunidade. E aquele dia foi inevitável, só correu a lagrimazinha assim, eu dei aquela limpada de lado, né? E tinha outros funcionários perto, ela falou em voz alta. Então, assim, para mim ali eu vi que estava dando um fruto que eu não estava vendo que estava realmente sendo gerado. E eu dei a primeira mordida na frente de todo mundo de um fruto que ninguém sequer sabia que existia. Depois de 2 semanas, fui convidado para ir trabalhar na parte da frente da empresa. Recebi um pequeno aumento, mas muito válido para a época. E fui correndo atrás, me destacando, até que eu decidi, né, por livre e espontânea pressão de mim mesmo, a empreender. Mas não por questões de, trabalhar não presta. Não, eu estava solteiro. A minha mãe, graças a Deus, não tinha uma situação boa na época, né? Porque realmente a gente passou por uma situação complicada
porque o meu padrasto, ele era mototáxi e sofreu um acidente na época e não pôde trabalhar, né, e demorou para conseguir o aposento, e bem na época tinham cortado o aposento da minha mãe, que ela tem problema de coluna. Se eu começar a falar os problemas da minha mãe, porque eu fui morar um tempo com ela, é meia hora só falando que ela tem, né, mas um dia Deus vai fazer o milagre. Mas, e cortaram, então ela não podia trabalhar, ele não podia, porque estava com a perna quebrada e era mototáxi, e daí eu complementava com o que eu podia, só que daí eu cheguei na minha mãe, e minha mãe é aquela pessoa, eu vou dizer assim, sistema antigo, sabe? Eu falei, eu quero empreender um negócio na internet e tal. E ela falou, ó, filho, tu não tem um passarinho para dar água. O que tu puder fazer para ajudar a mãe, tu faz. Mas se tu puder fazer agora, é melhor do que depois. Porque se tu tentar mais para frente, você vai se arrebentar. E eu não vou mentir para vocês. Eu me arrebentei e me arrebentei feio. A ponto de ter pegar o meu casamento, que era pro mês de junho, e jogar pro final do ano, pro mês 10. E daí a minha sogra, que me ama de coração e se puder me ver na frente, não me vê, vamos dizer dessa forma, mas louvo a Deus pela vida dela. Eu sei que tudo que a gente passou foi, cara, foi muito Deus. Porque ela falou assim, ó, se tu não casar agora, tu não casa mais. Olha só, imagina um convite dele. E daí eu já tava mais quebrado, mais endividado. Falei, não tem o que fazer. Aí a minha mãe falou, ó, arruma R$ 1.000 que eu vou te socorrer com o resto. E graças a Deus, consegui os 1.000, porque daí eu entrei no seguro-desemprego, né? Quando eu saí da empresa para empreender, ainda o meu patrão, né, foi gentil ali, entre aspas, e me mandou embora. E fui empreender. Nessa base de entre casar e o tempo de começar a fazer algo realmente real no empreendedorismo, foi o tempo dessa empresa sair de Tangará que eu estava empreendendo e ir para Cuiabá. Aí eu quebrei junto com a empresa. E aí que foi o problema. Eu estava recém-casado, sem dinheiro, e estava de a pé. Estava com a moto emprestada, né? Até então eu tinha comprado para pagar R$ 150 por mês. 150 e meu padrasto me tomou, porque falou que eu não ia conseguir pagar, porque o que eu fazia não dava dinheiro. Nossa. Agora imagina, ser recém-casado, Johnny, passar por uma situação dessa. Fácil não, cara. Eu morava numa casa, até comentei com a minha mãe semana passada, as portas de madeira, não tinha muro, não tinha grade, nada, que se tu assoprasse era igual nos três porquinhos, derrubava tudo. E eu peguei, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu falei, vou vender alguma coisa. E eu já tava na época vendendo uns perfuminhos. Aí eu pegava a malinha, colocava o meu blazer, camiseta social, sapato social, sapatinho surrado, ia com a malinha na rua vendendo perfume. Parecia um testemunho de Jeová, nada contra. A pessoa não esperava um vendedor de perfume ali. Tava realmente escondido dentro da roupa. E, cara, foi muito engraçado, porque daí as pessoas não me recebiam. Eu não tive percepção que eu tava demonstrando outra coisa, né? Mas aí eu falei, cara, eu tô fazendo errado. Aí eu comecei a vender pela internet. O que eu fazia? Eu largava, né, umas imagens que eu pegava na internet com nota de 100 e os perfumes em cima, mas era imagem da internet. Falava, ganhe dinheiro vendendo perfume. Eu não vendia o perfume para uso, vendia para revenda. Foi onde eu comecei a ganhar dinheiro. Aí aprofundei mais no digital. Em questão de 3 semanas eu consegui juntar R$ 1.800, que foi o dinheiro para comprar a minha moto. Tanto que eu fiz um propósito com Deus na época. Invadiram, isso é muito legal. Não o que aconteceu, mas o propósito que eu fiz, sim. Invadiram a igreja e roubaram o caixa da igreja. Nossa. E daí o pastor falou assim, ó, quem puder fazer uma doação pra gente repor e tal, a gente sabe que tudo tem um propósito de Deus, então seja o que Deus quiser. Se Deus quiser fazer que entre mais ou a mesma quantia, ou menos vai entrar, mas a obra vai continuar. E eu peguei e fiz um propósito. Eu tinha um data show pequenininho que eu tinha comprado para fazer as apresentaçõezinhas dos produtos, e eu publiquei ele pelo mesmo preço que eu paguei, R$ 200, era bem simples, e eu vendi e dei os R$ 200. Eu tô falando de um momento na minha vida que eu não tinha dinheiro, que eu tava passando necessidade, e eu peguei e vendi o que eu tinha para poder doar para a igreja. Em 2 a 3 semanas, não tô orientando ninguém a fazer isso, porque cada um tem uma fé diferente, e às vezes a tua semeadura vem lá na frente da colheita, não agora, entendeu? Mas eu fiz isso, em poucas semanas consegui alavancar as vendas online e juntei o valor de entrada da moto. Incrível. Então, assim, eu vou falar para vocês, gente, os meus primeiros de crescimento foi tudo na loucura. Eu vendia uma coisa, eu peitava e fazia. O segundo, eu tinha R$ 50 no bolso, estava com uma loja online, que eu tinha que rodar tráfego para fazer venda. Eu estava fazendo uma média aí de R$ 20 a R$ 40 por dia. Mas assim, pagava para sobreviver. Porque nessa casa que eu fui morar, logo que eu casei,
A minha mãe, ela falou, ó, tu vai morar por 2 anos depois, tu vai ter que se virar. Como eu me senti pressionado e eu queria fazer muro e tal, as coisas minha mãe na época não aprovou, um amigo meu foi pro sítio e permitiu morar na casa dele. Era mais confortável, mais seguro, eu aceitei, né? E quando eu fui para casa dele, então eu não pagava aluguel, estava morando em favor. Essa é a força de expressão, morando em favor, pagando água e luz só para me manter e fazendo para comer. Essa é a realidade. Né? Já tinha ganhado uns troquinhos ali, mas para mim conseguir comprar moto, comprar umas roupinhas, algumas coisas para dentro de casa e nada. Tanto que os meus primeiros 2 anos de casamento eu não tinha um sofá dentro de casa. Aí você Só estava pra você ter- casado, né? Foi morar de favor, você e sua esposa. Eu e minha esposa e eu empreendendo. E você empreendendo. Empreendendo. Mas aí, essa parte, você já saiu lá da empresa, lá que você foi sócio, ou vem mais empresa? Foi mais para frente. Foi mais para Ah, frente. entendi, entendi, entendi. É aí que nós vamos chegar para vocês entenderem o contexto. Eu estou contando a história já para vocês entenderem um pouquinho que eu passei. Entendi. Tinha R$ 50 no bolso, liberou um empréstimo de 950. Eu fui lá, peguei R$ 1.000 e dei na mão de um amigo para investir num negócio de parceria. Peguei a minha moto e vendi a minha moto por R$ 500 mais barata para comprar um data show para mim fazer palestra. E o que sobrou, aluguei 30 dias de um carro. Foi os primeiros 150 mil que eu ganhei num curto espaço de tempo de 30 a 90 dias, mais ou menos. Eu Show. consegui começar a ficar ali de 5 a 10 mil por dia. Tudo no peitaço. Tudo na coragem, Deus abençoe e se jogava. E isso Não era começando com Deus R$ 50, né? começando com R$ 50, vendendo a moto para comprar equipamento para poder trabalhar. Cara, Primeiras reuniões que eu fiz, você acha que lotou a sala? Deu 3, 4 pessoas. Tem imagens lá no meu Instagram, a sala lá cabia tipo 40 pessoas, tinha 80, tinha gente de pé de fora a fora. E esse moleque aqui, né, esse piazão, que nem diz o Johnny, esse jovem, na época eu acho que um pouco pela situação também, né, porque depois que você começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que você faz é melhorar a alimentação, não melhorar o lado positivo, mas você gasta mais com comida, mais com porcaria. Eu acho que eu pesava uns 15 quilos a menos, mais ou menos. Era bem magrinho. E, cara, palestra e apresentação, e fazendo venda, e fechando contrato, e trabalhando numa modalidade de venda aberta. Sempre dividindo o lucro com a galera para poder trazer mais clientes. Então, eu não e focava nessas em reuniões, você vendia o quê? Desculpa, eram os perfumes para revenda? perfume, vendia perfume, vendia os kits fechados para a galera comprar, para revender, mostrava, trazia o cliente que estava usando lá algum produto de emagrecimento, o resultado que teve. Fazia uma estrutura extremamente profissional com R$ 0 no bolso. Você que E criou ela, tudo isso. basicamente, eu peguei a empresa que vendia o produto, idealizei a oferta do jeito que eu queria e fazia venda. Bacana. Show. Montei estrutura, tudo, consegui comprar, dei uma franquia da empresa. Para mim, tipo, eu pagava no perfume 100, eu consegui baixar para 70 para aumentar a minha margem de venda e repasse, e fui escalando. O que aconteceu? Ganhei dinheiro, um rapaz que me conhecia desde a época dessa empresa que foi para Cuiabá e quebrou, falou, eu estou para abrir uma empresa, eu precisava de um vendedor que nem você para colocar na frente do projeto, e eu queria saber se tu está disposto. Ele falou, te dou 3 mil por mês aí, a gente negocia alguma coisa, e eu já tinha prestado serviço para essa pessoa como vendedor, só para vocês terem noção. Tipo, hoje era dia 29, amanhã era dia 30, e a gente tinha fechado, no mês da equipe, tinha fechado 7, 8 vendas, né, de cesta básica na época, isso antes de eu casar. Eu pegava o telefone, eu passava de manhã até a noite, eu fechava 15, 20 clientes em um dia. Então, assim, muitas das vezes eu ajudei a empresa a bater meta carregando 80% da empresa no colo, entendeu? Uhum. E isso foi reconhecido quando esse cara foi abrir uma empresa de saúde. Por quê? Porque ele lembrou de mim. Falou, poxa, o Atos tem habilidade e competência. Aí entrei na parte de gerência, coordenei a equipe de venda, consegui a parceria para ter uma porcentagem de lucro diretamente da empresa. Não saiu como eu esperava por 2 motivos. Primeiro, olha só, eu já era empreendedor, eu já tinha crescido, eu já tinha desenvolvido, já tinha resultado, mas eu não sabia a diferença de faturamento para lucro líquido, eu não sabia a diferença desses dois. Então, quando ele me fez a proposta que daí a gente começou a ser mais agressivo e eu comecei a viajar e fazer as correrias, eu achava que eu ia ganhar no faturamento. Então eu falei, não, meio saturou tanto. Aí na hora eu falei, poxa, mas peraí, dava tanto, né? Por que deu tanto?
Aí eu fiquei desanimadão, né? Eu lembro no dia que a gente teve essa conversa que eu fui pegar o repasse. Aí eu fui entender como funcionava um negócio por dentro. Porque eu era tão empreendedor, só que eu empreendia no seguinte sentido. Eu vendia, pegava o custo, às vezes comprava outro produto, às vezes pegava o lucro e gastava. Então eu sempre ganhei bem, sempre escalei bem, mas eu nunca tive uma coisa chamada gestão. Eu não tive um pai para me ensinar sobre regra. Eu não tive alguém para me ensinar sobre lei e coordenação. A pessoa que teve o papel de pai na minha vida foi meu padrinho, que faleceu cedo por causa do câncer. Então, eu não tive esse aprendizado. E hoje é o que eu vejo a maioria das pessoas pecando. E agora eu vou te falar o motivo interno e externo. O interno, empresário, quebra a empresa por não entender disso. E a parte do externo é o colaborador que não entende o tanto de habilidade que o patrão dele precisa ter e que se ele conseguisse cooperar em uma, duas, ele poderia ganhar às vezes até duas, três vezes mais. Então, assim, a gente consegue trazer realmente uma luz para quem está querendo um aumento salarial, com uma orientação, uma mentoria, ajudar o pessoal a performar, principalmente criar a escala de resultado. Por quê? Porque eu aprendi primeiro a fazer resultado. Depois eu aprendi a fazer a parte da gestão. Nossa, Só que agora eu te falo. isso é tremendo. Isso é tremendo. Eu preciso, aquela pausazinha que você falou, que eu marquei no time aqui, para você resolver seu negócio aí, eu vou criar aqui de novo para você voltar. Certo? Mas isso Perfeito. aí você vai. Eu quero que você foca na sua volta aqui, dessa questão aí do interno e externo. Cara, isso aí eu vou te falar. Meu Deus, isso aí falou muito forte comigo porque eu praticamente quebrei a empresa por causa disso, entendeu? Falta de gestão. De olhar o faturamento e achar que faturamento é lucro líquido. Eu falar, eu tô ganhando X. Cara, isso aí quebra qualquer empresa. E os colaboradores que eu tinha, não tinha isso que eu precisava, que você vai dar dica. Então, assim, quebrou primeiro por causa de mim e por falta de eu encontrar essa mão de obra que precisava ter o que eu preciso para minha empresa crescer. Que era o melhor produto, número 1 do Excel no Brasil. Eu tô aqui abrindo aqui para você que está online comigo aqui, né? Porque a gente entrega um conteúdo gratuito social, mas empresarial também, a gente precisa crescer. Entende? Mas por falta de gestão e falta de alguém para me orientar sobre isso, eu precisava do Atmo. O Atmo chegou agora e Deus está me dando uma segunda chance. Tamo junto, mano. Já me chama ali. Cara, Vamos valeu. fazer. Vou te chamar de novo. Vê seu negócio rapidinho aí que eu já vou